é que o fato de Deus nos amar não significa que não vamos enfrentar dificuldades. Não estamos isentos de dificuldades. É como eu sempre falo, quando você se converte a Cristo, quando você entrega a sua vida a Jesus, Deus não vai lhe arrebatar da terra para os céus. Você continua aqui. E estando aqui, você vai ter que lidar com muitos percalços, né? Com muitas dificuldades que estão aqui, neste mundo, que ainda, no mundo no qual ainda há pecado, né? Ele nos salva do pecado, mas o pecado ainda está no mundo. Nós estamos no mundo. Quando ele orou, João 17, conversou com o Pai, fez uma oração ao Pai, ele disse: eu peço que não os tires do mundo, né? Não os remova do mundo, mas que os livre do maligno ou do mal. Então, estamos no mundo, ainda lidamos com o mal, mas nós temos de Deus a ajuda, o socorro, né? Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Nós somos vitoriosos com Cristo, amém? Então, o fato de Deus nos amar não quer dizer que não vamos enfrentar dificuldades. Versículos 5 e 6. João 11, 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e ao seu irmão Lázaro, né? Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, imediatamente correu para lá e curou eles, porque ele amava muito eles e foi levado pelas as emoções. É isso que o texto diz? Não. Ele os amava e ele ficou ainda 2 dias em Betânia. Poxa! Não é? Que curioso, né? Essa atitude de Jesus. João ele não colocou em vão essa informação. Jesus os amava e ficou lá mais 2 dias, não foi lá. Poxa! Será que João escolheu mal as palavras aqui? Negativo, né? João aprendeu a lição. Esse texto aqui foi escrito depois, muito depois que Jesus já tinha subido aos céus. Então João já sabia da história toda e está nos ensinando, né? O Espírito Santo conduziu a escrever essas coisas com muita maestria e sabedoria. Então, quando Jesus recebeu a notícia, esperou mais 2 dias antes de partir para outra Betânia lá. Sem dúvida que os discípulos eles ficaram com o mesmo parafuso, a mesma confusão que eu estou mencionando aqui para vocês. Ficaram com cheio, né? Ele não vai lá não, né? Em primeiro lugar, se Jesus amava tanto o amigo Lázaro, por que ele permitiu que ele caísse enfermo? Talvez os discípulos, né? Por que ele deixou que o seu... Jesus não tinha amigos como ele tinha, não tinha uma amizade como ele tinha com Lázaro, com Marta e Maria. Era uma amizade especial que ele tinha. Como é que ele deixou que ele caísse enfermo? Era uma primeira pergunta. Mais ainda, por que ele se demorou para ir para Betânia depois que descobriu, entre aspas, que Lázaro estava enfermo? Isso é importante. Ele não descobriu, ele já sabia. Às vezes os discípulos e às vezes nós também esquecemos quem é Jesus, com quem nós dialogamos, quem é a pessoa com a qual nós oramos e conversamos. Ele é Deus, ele sabe todas as coisas, tá? Ele sabe do início ao fim da sua vida. Antes de você nascer, o salmista diz: no ventre da minha mãe, Salmo 22, ele já me conhecia, ele me separou, né? Então a gente esquece às vezes com quem nós dialogamos, quem é o nosso Jesus, quem é o nosso Deus, tá? E eles esqueciam, né? Então ficaram com essas dúvidas aqui. Por que ele não curou Lázaro à distância, como ele fez, João capítulo 4, com a filha do oficial do rei, né? Lembra também daquele outro soldado romano? Diz: mestre, não sou digno que você entre na minha casa, não. Eu tenho meus soldados, meus servos, e eu digo para eles fazer uma coisa, eles fazem. Eu tenho autoridade para isso. Eu quero que o Senhor, daqui mesmo falando, ele vai ficar curado. Jesus: não achei essa fé em Israel, achei no gentio, né? E ele cura aquela pessoa de longe. Por que ele não faz aqui? Os discípulos ficaram com muitas dúvidas, né? Os porquês. Então vejam como nós somos não muito diferentes deles, né? A gente também fica com essas dúvidas diante do texto e diante de muitas situações da vida. Mas por que Deus deixou? Por que Deus faz isso? E por quê? E queremos brincar de ser Deus quando não temos essa autoridade, não entendemos, né? Então o relato do texto aqui de modo geral mostra que existia um relacionamento extremamente afetuoso entre Jesus e essa família aqui, digamos assim, né? No entanto, o comportamento de Jesus parece entrar em conflito com esse amor, né? É interessante notar que o amor de Deus em favor dos seus não é uma afeição com mimos, né? Deus não é um pai que mima os filhos. Quer isso aqui, meu filho? Quer? Tome, né? Pai, eu quero isso. Tome.
Mãe, eu quero isso. Toma, meu filho. Não, eu quero comprar tome. Um PlayStation 5, tome. Um PlayStation 10, tome. Eu quero esse brinquedo aqui, tome. Vai, tome, né? E vai dando tudo que o filho quer. O que será que acontecia se Deus respondesse todas as nossas orações, todos os nossos sonhos? Eu viveria num mundo infernal. Porque os nossos sonhos são sonhos deturpados pela inclinação do nosso pecado. Então, Deus não é um pai que ama e que mima os filhos, dando tudo o que eles querem. Esse é o Deus que as pessoas querem conhecer e estão pregando aí. O Jesus que é somente amor, né? Parece que eles desligaram, desconectaram todos os atributos de Deus e deixaram só o amor. Esse é um Deus deturpado, não é um Deus bíblico, né? Ele não é assim. Então, Deus, como nosso Pai, não nos trata com afeição cheia de mimos, mas sim com um amor aperfeiçoador. Um amor que nos amadurece, que nos ensina a sermos homens e mulheres decentes, tal qual o pai e o filho ensinam os seus filhos a entenderem o dilema da vida, que a gente não pode ter tudo o que quer, né? E é importante ter essa maturidade na vida espiritual também, tá? Então, o fato de Deus nos amar não é garantir que seremos poupados das dificuldades da vida. Deus Pai ama o seu filho, né? Pai me ama, ele mesmo diz isso. No entanto, ele permitiu que ele experimentasse a vergonha e a dor da cruz. Aquele que não poupou seu próprio filho antes o entregou, né? Então vejam, né? Não devemos pensar jamais que o amor e o sofrimento são incompatíveis. O amor e o sofrimento se unem em Jesus. Isso é bem interessante, é um conceito muito importante que nós aprendemos aqui neste capítulo, tá? Ele poderia ter evitado que Lázaro adoecesse, ele poderia ter curado de longe, né, onde ele estava, mas ele escolheu não fazer nada. Ele escolheu esperar a vontade do Pai, o momento adequado. Ele não fez nada naquele momento. E muitas vezes nós oramos a Deus e a resposta de Deus nem é um sim, nem é um não. É um simples e sutil silêncio. Agora, nada, não está na hora. Você ainda precisa amadurecer um pouco mais. Tal qual o pai e o filho. Olha, não está na hora, meu filho, quando chegar a hora você vai saber. Ele faz assim conosco, né? É um amor aperfeiçoador. Ele está nos santificando, né? Nós somos santificados por Deus, aperfeiçoados por Deus. Então, ele viu nessa enfermidade uma oportunidade de glorificar o Pai, de obedecer ao Pai, e fez assim. É assim que ele fez. Para os salvos, os cristãos, os crentes, você que é crente, o mais importante não é estar confortável, mas sim glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. O que é mais importante para o crente? Não é o meu conforto, não é o meu bem-estar, mas é a glória de Deus. Os crentes estão se esquecendo, não existe mais esse conceito, esse ensinamento de viver para a glória de Deus, né? É algo muito bonito de se falar, mas na prática não existe, né? As pessoas buscam a glória de si mesmo, mas as igrejas têm buscado a glória de si, a glória dos membros, não é a glória de Deus. Então a gente tem que voltar, mudar a nossa mensagem, voltar para a mensagem das Escrituras. A glória de Deus é mais importante que o meu bem-estar, que o meu conforto. Foi assim que os primeiros cristãos viveram. Hoje em dia, na igreja moderna, é acomodada, né? Mimada demais. Então a gente precisa voltar ao nosso ensino, exatamente para aquele ensino que era entregue ali pelos apóstolos. Glória de Deus, né? O viver é Cristo, o morrer é lucro, né? Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu sei estar com fome, eu sei estar na abundância, eu sei estar na dificuldade, etc, né? Essa é a mensagem que nós queremos pregar aqui. Não é essa mensagem que agrada a todo mundo, tá? Então, o mais importante não é o nosso conforto, mas a glória de Deus. A situação das irmãs aparentemente era sem saída, mas ainda assim não deixaram de crer em Jesus, de confiar que era o Senhor das situações. Elas oraram a Jesus, né? Mas não oraram, Senhor, vem aqui e cure Lázaro. Não. A oração delas aqui é importante também para a gente. Senhor, Lázaro está enfermo. Então elas não se sentiram na obrigação de exigir de Jesus, mesmo sendo um amigo deles, a cura. Não falaram nada, mas ele está enfermo, tá? Só avisa, ele vai fazer o que é, né, irmão? É assim que devemos orar, de acordo com a vontade de Deus, tá? Não é a nossa vontade. Muitas vezes nós queremos, se fosse fazer a nossa vontade, nosso tataravô ainda estava vivo aqui, porque a gente não quer que ninguém morra, né? Vamos orar para ficar bom, orar para ficar bom, orar para ficar bom, orar para ficar bom. 110 anos andando toda atrofiada, a gente orar para ficar bom. 130 anos orar para...
A gente vive muitas vezes no egoísmo, no idealismo. A pessoa está enferma, sofrendo, a gente não vai demorar para segurar a mão um pouquinho para ficar, né? É porque meu pai está aqui, quer que o homem fica sofrendo, minha mãe, meu tio. Então, se a gente fosse fazer só a nossa vontade, o mundo não ia funcionar, né? Então, Deus é perfeito em tudo, Ele sabe todas as coisas, Ele tem um propósito em tudo, amém? O Salmos de número 50, versículo 15 nos diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás, amém? Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. É um paralelo perfeito com o que estava acontecendo aqui. Eles estavam no dia da angústia, estavam invocando a Deus e Deus disse: olha, o fim dessa história não é a morte, é a glória de Deus. Amém?